o Tite vai bater de frente com o Gabriel? Ou algum outro? Se o cara quiser fazer um trabalho, não vai fazer isso. Ele vai ter que ir na por quem tem que bater de frente é o Landim, é o Marcos Braz. E mais do que isso, né? Questionar a condição dele, física e técnica. Ele hoje é um jogador nulo, gente. O cara hoje não pega na bola, cara. Você vê o negócio, aí ninguém vai falar nada, ninguém questiona. E ele não tem autocrítica. Aí quer renovar o contrato. Porra, peraí, é o Tite que vai resolver. Não vai resolver. Isso não é tarefa do técnico. Não só o Tite, não. O Tite e os que antecederam ele. É muito grave isso, sabe? É muito grave. E o pior, dentro da diretoria do Flamengo, pior ou melhor, sei lá, acho que até melhor, há uma enorme oposição à renovação do Gabriel. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte especial do canal S1 Live. Inscreva-se lá, link na descrição como créditos, canal S1 Live, com a participação de Mauro César Pereira e o André Rocha. Vamos ver o que eles falaram do Flamengo, né? Do Campeonato Brasileiro, da situação de Gabigol, da expulsão de Gabigol, da renovação de Gabigol. Tudo isso aqui agora, então já chega aí deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E quero pedir para você mais uma vez, inscreva-se no canal S1 Live, link na descrição. Agora sim, vamos acompanhar aqui este corte do canal. Simbora! Ô Mauro, bom dia, bem-vindo, prazer dividir a bancada mais uma vez com você, meu amigo. Flamengo, a gente pode dizer que, tipo assim, tropeçou se a gente pensar na pretensão para o título, né? Botafogo também tropeçou, rodada muito boa para o Palmeiras, na verdade, né? Mas segue tudo embolado, Brasileirão aí pegando fogo. Mauro, bom dia. Bom dia, Alan, bom dia, André. Legal ter o André com a gente aqui hoje. Certamente teremos um programa muito mais rico, com mais opinião. E o couro vai comer, né? Tenho certeza que o couro vai comer. Vai ter gente que vai apanhar muito aí hoje. E está pedindo para apanhar, né? Eu vou te contar. Eu já sei quem é. Mas então, é o seguinte, cara. Esse resultado de sábado é um resultado normal, né? Flamengo e Fluminense fizeram 7 jogos no ano. 3 empates, 2 vitórias do Fluminense, ambas sobre o Vitor Pereira, aquele 2-1 da Taça Guanabara, né? E aqueles 4-1 vergonhosos na final. E o Flamengo venceu 2 vezes, com o Vitor Pereira, no 2-0, jogo de ida no Campeonato Carioca, e a vitória na Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Carioca, o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. O Flamengo vencesse a Copa do Brasil, conseguiu perder para o São Paulo com um time muito melhor, em termos de valores, né? Com várias atrapalhadas, então, do Sampaoli. As pessoas diriam, olha, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, no caminho eliminou o Fluminense. Então foram 2 jogos diferentes, né? Uma final e também um jogo eliminatório do mata-mata nacional. Então, a temporada equilibrada, o empate é algo absolutamente normal. O que o Flamengo, nessa reta final, não poderia é perder para o Grêmio sem Soares, depois de ter o jogo nas mãos, no modo banana, em 10 minutos, 3 gols. Ter o senhor Gerson expulso daquela maneira, sabendo como são esses árbitros brasileiros, no começo do jogo, ainda, no primeiro tempo, melhor dizendo, né? E tomar uma virada de um Santos claudicante lutando contra rebaixamento, com o Flamengo sendo mandante. Esses são os problemas do Flamengo recentes. Sem falar em empate com o América Mineiro, empate com o Inter misto, com o São Paulo reserva, empate com o Cruzeiro, lá atrás. O Cruzeiro estava na fase melhor do que essa atual, mas é o Cruzeiro vindo da segunda divisão e louquinho para voltar para ela. O Flamengo empatou no Maracanã, perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense em Cariacica, num jogo ridículo. Enfim, esses pontos todos em casa, perdidos em casa especialmente, é que pesam agora. Empatar com o Fluminense não é o problema. O problema está lá atrás, inclusive nesses 2 jogos na era Tite. Então, achei assim, a rodada normal. O problema é que o Flamengo tem um déficit lá de trás por conta de uma série de erros que vão sendo cometidos. Começa com a diretoria e passa pelos técnicos, uns mais, outros menos, e pelos jogadores também, né? Pelos jogadores também. Porque se você olhar, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, eu acho que ali tem enorme responsabilidade dos atletas. A desconcentração, relaxamento, a maneira como as jogadas do Grêmio foram construídas, tabela por dentro da defesa, bola que você pode afastar o perigo para dar uma reorganizada no sistema defensivo e a bola fica ali, ninguém afasta. O menino lá, Natan, 18 anos, recebe a bola ali para finalizar, o Everton Ribeiro está do lado dele, nem esboça uma reação para dificultar o arremate do adversário. Coisas que aconteceram ao longo de toda a temporada. Aí o Tite não vai fazer mágica, nem técnico nenhum, né? Aliás, eu acho até que os técnicos eles têm responsabilidades assim, específicas em alguns jogos, sabe? Tipo o jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Ali, para mim, tem muito do São Paulo. Ali ele errou tudo.
da insistência com o goleiro Matheus Cunha, a escalação com Gabigol e Pedro, e não consegui mudar isso durante o jogo, né? Então, mas o principal é a diretoria e boa parte do grupo de jogadores, sabe? Esses caras estão numa dívida danada. Exatamente. Isso que o Mauro falou, né, da partida já na era Tite contra Grêmio e Santos, a gente ainda dá para completar, né? O Grêmio sem o Luis Soares e o Santos sem o Marcos Leonardo. O Santos que está com dificuldade de vencer, gigante ainda, não tinha nem o Marcos Leonardo na partida lá em Brasília. André, bom dia, meu amigo. Prazer imenso ter você aqui Na Área com o Mauro César. Com certeza, como o Mauro falou, vai agregar muito aqui no nosso debate. Bom dia, bem-vindo. Brasileirão pegando fogo, né, André? Fala, Alan, bom dia, Mauro. Bom dia aí, Felipe, na produção, pessoal do chat, todo mundo seja bem-vindo. Hoje não precisa nem pedir nada, porque a audiência aqui é brincadeira, né? Então nem precisa pedir muita coisa. Rapaz, o Botafogo, né? Mauro, você que é da Fórmula 1 e é das antigas igual a mim, vai lembra do Mundial de 86? Que o Nigel Mansell estava na frente, aí se atrapalhou todo e tal, e aí o Prost veio devagarzinho, segurou o Piquet e foi campeão mundial. Tá parecendo o Palmeiras, o Botafogo ou o Nigel Mansell, né? Faz um monte de atrapalhada no meio do caminho e se enrola todo. Os dois eram da mesma equipe, né? E ficavam disputando, um matando o outro, o Prost foi lá e comeu o bife, como diria o Apolinho. Exatamente. Então, assim, o Botafogo muito preocupado com o Flamengo, né? E é capaz do Palmeiras comer esse bife, né? E o Botafogo, meu Deus, fez tanta atrapalhada nesse campeonato. Mas o Flamengo também, hein? O Flamengo também fez muita atrapalhada nesse campeonato brasileiro, começando por não levar ele tão a sério, né? Pelo menos o Botafogo levou ele a sério, o campeonato todo se enrolou, porque, enfim, é o Botafogo, né? Que Mauro sempre fala muito nisso, a gente conversa muito sobre isso, né? Dessa coisa desse discurso de perseguição, vitimização, e aí o Botafogo se atrapalha. O Flamengo não, o Flamengo foi até um pouco contrário, foi um pouco de soberba, né? De achar sempre que vai dar tempo de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Parece não ter aprendido com 2021, que foi deixando para se recuperar e depois não deu tempo, o Atlético disparou, 2022 também, embora 2022 já tenha escolhido ficar com reservas ao longo do trabalho do Dorival, e aí o Palmeiras disparou. E nesse foram as atrapalhadas todas, né, de comissão técnica, somente o Sampaoli, né, até escrevi isso hoje na coluna da S1 Live, que o final do trabalho de Sampaoli foi tão ruim, o Flamengo era um vazio de 10, um deserto tão grande de 10, que o arame liso de sábado deu até uma impressão de evolução, né, porque pelo menos o time criou situações, né, acabou perdendo. E aí voltou para o que era antigamente, né? Que esse time do Flamengo, desde 2019, é isso. É dominar, pressionar e precisar de muitas chances para fazer gol. Na atual condição física do Flamengo, isso aí é suicídio. Se pressionar, se colocar intensidade no jogo, tem que meter 2, 3. E criou para isso. Somente o lance do Gerson era para furar a rede. Sim. Aquele chute do Gerson é para furar a rede. O cara mata dentro da pequena área, meu amigo. O goleiro não tem que dar chance, ainda mais para um goleiro como o Fábio. Aí ele quis chapar. Enfim, é o Flamengo, né? Aí no segundo tempo cansou, porque 5 preparadores físicos ao longo da temporada, aquelas atrapalhadas todas, substituições que não funcionam porque os jogadores entram. Aí cria um paradoxo, né, Mauro? Eu acho que eu ouvi você falar isso, eu vi um corte da sua live, você falar isso, porra. Ficou uma impressão de que o Tite tinha demorado a mexer. Só que, porra, os caras entraram e não jogaram nada. Aí fica a impressão que, porra, então era melhor não ter colocado, porque ia ser mais tempo com um jogador que não tava jogando nada dentro do campo, de repente o Fluminense até virava o jogo. Então, são esses os problemas do Flamengo. Você tem um banco que, no jogo contra o Grêmio, nunca vou esquecer disso, esse último agora. Na hora que o Gabriel e o Bruno Henrique estavam na beira do campo, eu estava vendo no Sport TV. O Paulo César Vasconcelos, ele chegou e falou, olha a diferença dos elencos e tal. O Grêmio vai botar 3 garotos e o Flamengo vai botar Gabigol e Bruno Henrique. Pô, os 3 garotos resolveram o jogo pro Grêmio e o Gabigol e o Bruno Henrique não jogaram nada no jogo. Então, isso é parte do problema do Flamengo. Para ganhar um brasileiro, você tem que ter um desempenho. O Palmeiras não teve um grande desempenho no ano, mas competiu o campeonato todo.
E agora o Endrick está fazendo a diferença. Teve um momento que o Rafael Veiga fez a diferença para o Palmeiras. O Flamengo, pô, tá difícil encontrar alguém que faça uma diferença. O Arrascaeta fez no sábado, mas é aquilo, só por 60 minutos. Enfim, o Flamengo de 2023 estava todinho ali no sábado, no Maracanã. E aí pega o campeão da Libertadores com moral, jogando tranquilo, relaxado. Fica mais difícil, né? Fica bem mais difícil. E aí, como o Mauro colocou bem, o problema não é nem o empate no Fla-Flu, é o passivo do Flamengo ao longo desse brasileiro. Eu vou pedir... Ele nem saltou. O Arias não é um jogador alto, ele nem saltou. O Arias só consegue fazer o cruzamento, que foi um cruzamento de cabeça, porque ele está absoluto na jogada. Uma coisa é você disputar a bola com alguém tentando fazer algo, a outra é você sozinho tentando fazer algo. Né? Se o cara está ali grudado em você, corpo a corpo, ali disputando a bola, a dificuldade é maior. De repente, ao invés de cabecear para a área, ele só conseguiria resvalar na bola, no máximo. Mas não, ele estava absoluto. O Felipe ficou no chão e no chão permaneceu e depois saiu andando de cabeça baixa. Como eu citei esse gol do Grêmio, o segundo do Grêmio naquela virada em Porto Alegre, o Everton Ribeiro está do lado do Natan, do lado, a 1 metro de distância. Quando a bola chega, cara, você tem que pelo menos colocar o corpo na frente, tentar disputar a bola, não é fazer o pênalti, não, mas pelo menos o cara não chuta do gol, ou chuta, bate no seu corpo. O jogador fica olhando, o cara mete a bola no canto e faz o gol. Quer dizer, isso é falta de concentração. No caso do Felipe Luiz, acho que é a falta de condição física mesmo. Vamos lembrar o jogo do Grêmio em Porto Alegre. Jogou muito bem. Aí começa aquela história, joga de terno, vira técnico, amigo. Já que joga de terno, vai ser técnico, pode usar terno. Fica uma loucura usar terno nesse calor infernal que está fazendo aqui, né? Mas, por brincadeiras à parte, ele só consegue jogar uma vez de terno. Depois ele joga de quê? Joga de bermuda, joga de quê? Porque ele não joga bem, não consegue, gente. Não tem condição física. O jogo seguinte, aquele do Grêmio, foi em Belo Horizonte contra o Atlético. O gol do Atlético que abriu o placar foi uma jogada que a bola passou do lado dele e ele não conseguiu interceptar, porque ele não conseguiu se esticar até a bola. Depois tem um erro do Léo Pereira também. Aí o Atlético faz 1-0. E aí você vê, ele jogou no meio de semana ontem. Esse é um erro do Tite, insistir com um jogador que não tem condição física. Como é um erro do Tite colocar o Gabriel nos jogos. Um dos raros bons jogos do Flamengo do ano foi a vitória no Engenhão sobre o Botafogo. O Gabriel ficou atrás do gol aquecendo. E ali permaneceu. Porque ali era o lugar dele. Ele não tinha que entrar naquele jogo, o São Paulo não colocou. Ali foi bem o argentino. Não colocou. Pô, o Gabigol ficou no banco, nem entrou. Não entrou. Vamos lembrar que depois do Fla-Flu, o outro raro bom jogo do Flamengo, no final Carioca, 2-0 jogo de ida, tá? Até as pessoas acham que eu defendo o Vitor Pereira. Não, eu não defendo o Vitor Pereira, eu só acho que ele pagou a conta sozinho de algo que não era culpa só dele. Acho até que ele nem é o maior culpado daquele 4-1 ridículo, né? Até o Fabrício Bruno, que gosta de falar, e falhou, inclusive, no gol, um dos que falhou no gol do Fluminense sábado, né? No intervalo daquele Fla-Flu, ele fala, não foi isso que o técnico pediu. Claro, pô, só se o técnico fosse um louco pedir para ter uma atuação daquela. Evidente que não, né? Então, acho que os jogadores têm muita responsabilidade. Mas naquele 2-0, o Gabriel ficou de fora, aí chega depois na zona mista, aquele dia ele parou na zona mista. Na final da Libertadores, na derrota da Libertadores para o Olímpia, ele não parou na zona mista. Eu estava lá do lado e eu vi. Passou e foi embora para o ônibus. Pararam o Felipe Luiz e o Matheus Cunha. Ele não parou na zona mista. Quando ele quer, ele para. Naquele dia, ele parou para dizer que ele queria disputar a posição com o Pedro, em outras palavras. Coisa que ele nunca foi centroavante. Ele nunca foi centroavante. Ele não faz pivô, não divide uma bola, não consegue segurar a bola no ataque mais. Nunca foi o forte dele. É um jogador de outra característica. Ali ele começou a desestabilizar para a final, o 4-1. Se é para parar na zona mista ali, era para falar, meu irmão, todo banco hoje, beleza, o time venceu, vamos em frente, na próxima espero poder colaborar com o time, acabou, tchau. Ele até entrou naquele jogo, né, durante a partida. Mas não, a vaidade fala mais alto. E a gente vai falar depois da expulsão de sábado, que é uma situação que sempre merece uma análise mais profunda. Independente, porque aí vai o Bruno Spindel depois lá de novo fazer... Porque aí não é o Bruno Spindel falando, é o Flamengo falando. É o Flamengo falando pela boca do seu diretor executivo. Ali estariam falando em coro, se fossem todos ali fisicamente presentes, Landim, Marcos Braz e sei lá mais quem, né? Então ali o Flamengo falando, reclamando da arbitragem. Quando você vai ali reclamar da arbitragem, que de fato foi muito rigorosa com o Gabriel, e você deixa de lado a, entre aspas, inocência do jogador, o André sempre fala isso, o Flamengo sempre cai que nem patinho nessa confusãozinha que o Fluminense arruma no final. Geralmente é o Felipe Melo. Sem ele, o Nino foi quem deu uma esganada no Gabriel. E o Gabriel não tem o mínimo de malícia. Cara, põe a mão no pescoço, joga no chão, fala, pô, aqui, professor, o cara me agrediu, apertou meu pescoço. Não, ele vai lá, peitinho de pombo, quer enfrentar o cara maior que ele.
Árbitro adora fazer média. Adora fazer média, expulsando em clássico, então, sempre foi assim, gente. Isso não é nenhuma novidade. Expulsão de cada lado, fica tudo certo. Os próprios comentaristas de arbitragem falam isso. Não, o cara expulsa de cada lado. Não tem que expulsão de cada lado, tem que expulsar o agressor. O agressor foi o Nino. Aí, ó, tá aí a imagem. Aí o Valentão, o Gabriel, foi lá encarar o Nino. Ou seja, dividiu a responsabilidade. O Wilton foi lá. Não tá certo o Wilton. Mas por que naquele... Aí o pior, leva um século para sair do campo. O Nino já foi embora e o Gabriel está reclamando. Então, a remotíssima chance de um gol de vitória, que o Flamengo tentava ali no último gás ali fazer uma jogada perigosa, acabou. Faltavam 2 minutos e pouco. Quando voltou, teve 1 minutinho de jogo. Quer dizer, comeu o tempo e esfriou. Não era uma pressão do Flamengo, mas estava ali rodando a área. O Bragantino ontem ficou rodando a área, jogou uma bola no final e fez o gol. O Flamengo poderia ter tido... Como é que foi a vitória sobre o Corinthians? Né? Com o gol do Léo Pereira. A do ano passado, com o gol do Bruno Henrique em cima do próprio Corinthians. Não estava merecendo ganhar, mas de repente meteu a bola na área lá, pimba, ganhou o jogo. Então havia uma remota chance. Ele esfriou. Quer dizer, cara, você não está percebendo, meu irmão, que a intenção do seu adversário é essa, é acabar com o jogo. Você aos 27 anos, já com mais de 10 anos de profissional, que ele subiu com 16, né, para o Santos, você não percebe isso. Alguém vai falar isso para ele? Não. Vai lá o dirigente defender o jogador, reclamar de arbitragem. Só falta fazer chororô. Vocês imaginam, gente? André, Alain, amigos que acompanham a gente aqui na área. Algum dirigente do Flamengo falar isso pro Gabigol? Chamar o Gabriel numa sala, vem cá, Gabriel, o negócio é o seguinte, meu camarada. Está na hora de você tomar uma tenência, não é possível. Como é que você cai nessa, cara? Não é tão malandro, tão esperto, tão trapper, não sei o quê. Como é que você cai nessa, cara? Pô, você... mas... pelo amor de Deus, né? Ninguém vai falar nada. Quando tentaram, né, Mauro? Foi o Braz, bate boca feio, né? Quando tentaram... E essa história aí, que foi amplamente divulgada, ele reclamando do gramado que ele se machucou. Até ele tem razão. O gramado é ruim, o jogador fica com raiva, eu entendo. O cara tá pé da vida, o cara saiu do jogo machucado, o gramado é ruim. Mas o Marcos Braz não é culpado por isso, que ele não cuida do gramado nem do Maracanã. A responsabilidade dele, ele é alvo de crítica por outras questões. Não é o Marcos Braz. Aí ele começa a reclamar e ele fala que vai embora. Aí o médico fala, você não pode ir embora, tem um exame antidoping. Se você for sorteado e não estiver presente, você é considerado dopado. Né? Até provar que o focinho de porco não é tomado, amigo. É um rolo danado para o Flamengo e para ele. E aí ele reage daquela maneira, o dirigente fala e ele bate boca. Parece que depois multaram lá, deram lá uma multa e tudo, mas o jogador não pode bater boca com o dirigente, cara. Isso é a comprovação da falta de hierarquia. Uma coisa é ele falar para o Braz, pô, mas eu tô com raiva, eu machuquei esse gramado. Calma. Mas não, eles bateram boca. Bateram boca. Ou seja... Alguém se impõe ao Gabriel ali dentro, como chefe do Gabriel? Ele não tem chefe, cara. Aí o Tite que tem que resolver antes era o São Paulo. Eu não acho que o técnico que chega, porque o Paulo Souza chegou com essa missão, mudar tudo e tal. Uma das razões pelas quais ele se deu mal, independentemente das falhas que ele tenha cometido no seu trabalho, foi que ele tentou botar o pé na porta acreditando que ia ter respaldo. Não teve, não. Não teve, não. Porque quando ele veio, foi depois daquele fiasco com o Renato Gaúcho, Flamengo, que chegou na final. Chegou na final, um time todo desorganizado contra o Palmeiras, dependendo totalmente de individualidade. Foi humilhado pelo time do Atlético do Alberto Valentim no Maracanã. Em momento algum disputou o Campeonato Brasileiro, o Atlético disparou, como o André lembrou. E o time não jogava nada, o time era só o individual. Quase ganha aquela Libertadores naquela bola do Michael. O Flamengo não tinha jogo coletivo nenhum, era uma bagunça. Com 8 minutos, o Davi Luiz estava arrancando para o campo de ataque lá em Montevidéu. Você já vê a zona que estava o time. E o Renato, sem saber o que fazer à beira do campo. Eles perceberam a bagunça que estava, foram buscar alguém. Acharam lá o Paulo Souza. E disseram para ele, você vai mudar isso tudo aqui. O cara saiu fazendo as mudanças dele. Botou um na ala, o outro não sei aonde. E falando grosso. Respaldo nenhum. Então o técnico que chega no Flamengo, ele tem que chegar na habilidade. Aí o Tite vai bater de frente com o Gabriel. Ou algum outro. Se o cara quiser fazer um trabalho, não vai fazer isso. Ele vai ter que ir na por. Quem tem que bater de frente é o Landim. É o Marcos Braz. Ou seria o próprio Spindle, o diretor executivo do clube. Poderia chamar e falar, Gabriel, você tem até razão, você não merecia expulsão, mas pô, você não pode ser tão inocente, cara. E mais do que isso, né, questionar a condição dele, física e técnica. Ele hoje é um jogador nulo, gente. Estamos falando de um cara que é um dos maiores ídolos da história do clube, o cara fez gols em 3 finais de Libertadores, em 2 o Flamengo foi campeão. O Flamengo foi campeão em 19 e em 20 do Brasileiro. E ele teve, assim, as digitais dele estão entranhadas ali, grandes atuações, grandes jogadas, muitos gols. Em 20 ele jogou pra cacete naquela final com o Senna, naquela reta final. Fez gol todos os jogos. O jogo contra o Grêmio em Porto Alegre foi um dos maiores da carreira dele. Aquele 4-2. Golaço. O cara hoje não pega na bola, cara.
Você vê o negócio, aí ninguém vai falar nada, ninguém questiona. E ele não tem autocrítica. Aí quer renovar o contrato. Porra, peraí, é o Tite que vai resolver. Não vai resolver. Isso não é tarefa do técnico. Não só o Tite, não. O Tite e os que antecederam ele. É muito grave isso, sabe? É muito grave. E o pior, dentro da diretoria do Flamengo, pior ou melhor, sei lá, acho que até melhor, há uma enorme oposição à renovação do Gabriel. Inclusive, os candidatos em potencial à presidência do Flamengo, que estão dentro dessa gestão, não são favoráveis. Até isso. A bola vai estar com o Landim. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar o assunto esfriar e vai decidir isso nas férias. Em janeiro, talvez. Aí pelo sim ou pelo não. Não vai fazer agora. Porque é aquela coisa. Está de férias, terminou o ano. Se o Flamengo não ganha o campeonato, que é o mais provável, já digeriu ali o fracasso. A torcida já começa a alimentar a esperança. Contrata um jogador novo, né? Traz um cara bom. Digamos, um exemplo. Traz o De La Cruz. A torcida vai lá no aeroporto. De La Cruz é Flamengo, agora vai, raça uruguaia no Mengão, renovamos aqui com o Gabriel, tudo bem, tem o De La Cruz, aí passa, sai meio na urina, como se diz, não se percebe. É isso que deve acontecer. Agora, se ele tiver um rasgo de lucidez, ele chama o Gabriel e fala, eu não vou renovar o seu contrato, porque não tem condições de renovar o seu contrato, tem as condições que você quer. Em abril a gente conversa, você vai ter todo o Carioca aí, o Carioca, hein? E talvez um joguinho outro de Libertadores e tal, até lá, né? Para mostrar serviço. Se você estiver voando, jogando muito bem, aí, quem sabe? Se não, enfim, complicado isso aí. Galera, realmente não tem como defender o Gabigol, né? Acho que a expulsão foi exagerada, mas o Gabigol é muito inocente, cara. Com 27 anos de idade, o cara não é malandro da bola. Cara, ele não percebe que o adversário quer irritar ele, quer provocar ele, e deu no que deu, né? Deu no que o adversário quis, a expulsão dele. Cara, tem que ser mais malandrão da bola, né? Mais esperto. E o Gabigol, depois que começou com esse negócio de música, acabou o futebol dele. Pode reparar, depois que ele começou a cantar, a lançar música, ele parou de jogar, cara. Esse ano é um fracasso. Esse ano é o pior ano profissional do Gabigol de todos os times que ele passou, eu acho, cara, porque não é possível. Só na Europa, né, que ele foi pior do que esse ano, porque aqui neste ano ele ainda fez gols, né, 20 gols, 21 gols, eu acho. Só que na Europa ele não jogou nada. Mas, vou repetir, depois que ele começou com a cantoria, com a moda de ser cantor, ele parou de jogar futebol. Tiro no pé, cara, que imbecilidade, viu? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Será que existe algum outro jogador no mundo que é jogador e é cantor ao mesmo tempo? Ou quer ser cantor ao mesmo tempo? Só no Flamengo que acontece essas coisas, né? É inadmissível isso, cara. Tem que ter mais profissionalismo e principalmente responsabilidade, né? Os diretores do Flamengo têm que cobrar isso do Gabigol, né? E a outra questão é a seguinte, a renovação de contrato não tem que ser discutida agora. Cara, ele tem que mostrar futebol, ele tem que estar voando para merecer um aumento de salário e uma renovação de contrato de 5 anos. Tão de sacanagem. Se o Flamengo renovar com o Gabigol nessas condições, cara, daí a diretoria do Flamengo está jogando contra o clube. Porque não é possível, cara. Qual mérito, qual merecimento que esse cara tem para ter um aumento de salário e uma renovação por 5 anos? Em qual lugar do mundo isso aconteceria? Em lugar nenhum, cara. Em qual empresa isso aconteceria? Isso não existe. Isso é bizarro, galera. Nós temos que cobrar aqui a diretoria do Flamengo para que isso não aconteça. Se lá no meio do ano o Gabigol estiver voando, arrebentando, daí renova, cara. Mas hoje, nem pensar. Quer sair? Vai sair de graça, cara. Faz parte. Ninguém é eterno, ninguém é para sempre. Chega uma hora que o jogador tem que sair. O Zico saiu do Flamengo um dia, galera. Então, o Gabigol, quem é o Gabigol perto do Zico, né? Então vamos analisar assim. A outra situação é a do Bruno Henrique. Depois que começaram as negociações por renovação, o cara parou de jogar bola, cara. Depois que o Palmeiras entrou na jogada, depois que ele conseguiu o que ele queria, o aumento de salário, 3 anos de contrato, o cara parou de jogar bola. Só que detalhe, hein? O Flamengo ainda não anunciou o Bruno Henrique oficialmente. Está apalavrado com o Bruno Henrique. Tá tudo certo. Só que o Bruno Henrique não está jogando nada e o Flamengo ainda não anunciou oficialmente. A gente não sabe o que vai acontecer depois, né?
E sobre o Campeonato Brasileiro, pessoal, vamos pensar só no G4, né? Porque o título não depende mais só do Flamengo. O Flamengo pode vencer os 5 jogos seguidos, né? Que lhe restam. Fazer 15 pontos. Só que se o Palmeiras ganhar os 4 que lhe restam, o Palmeiras termina na frente do Flamengo, porque o Flamengo foi incompetente na competição. Durante toda a competição, perdemos muitos pontos em casa para times medíocres, né? Perdemos pontos preciosíssimos. O Mauro César citou vários times aqui que o Flamengo perdeu pontos e ele esqueceu do Goiás. O Flamengo empatou em 0-0 com o Goiás, fora de casa, né? 2 pontos perdidos também. O Goiás que está na zona de rebaixamento e deve cair também para a Série B do ano que vem. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui, que assistiram. Deixa o like aí, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tendo mais vídeos sobre o nosso Flamengo, eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras. Fui!